Hoje eu vou falar sobre condicionamento clássico de Ivan Pavlov. Pavlov nasceu em Ryazan, na Rússia, em 14 de setembro de 1849 e faleceu em 1936. Ele estudou teologia até 1870, seguindo os passos do pai, e depois abandonou seus estudos. Passou a cursar fisiologia e química. Ele também foi professor da Academia Médica Imperial entre 1890 e 1924. Ivan Pavlov é um pesquisador bem conceituado, e essa é uma das suas conquistas. Ele foi membro associado da Academia Russa de Ciências em 1901, ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1904. Ele foi também doutor honorário pela Universidade de Cambridge em 1912 e recebeu a Ordem da Legião de Honra pela Academia de Medicina de Paris em 1915. Então essa é uma das conquistas de Pavlov. Em 1930 ele começou a utilizar sua pesquisa sobre reflexos condicionados para explicar as psicoses humanas. Então ele teve uma contribuição aí, ele contribuiu para a atual psicologia comportamental. Então, o reflexo condicionado, segundo Pavlov, é uma resposta que fica associada a um estímulo com o qual não tinha relação anterior, em função do emparelhamento do estímulo com outro que normalmente gera a resposta. É uma definição confusa, então não vou nem falar sobre ela agora, a gente vai analisá-la depois de fazer outras considerações nos próximos slides. O estímulo incondicionado é um estímulo, ou seja, é uma influência, é um agente ou um ato que gera uma resposta. Então, o estímulo é um ato, é uma ação, é uma influência ou agente que gera uma resposta. Um estímulo incondicionado é aquele que aciona automaticamente algum tipo de resposta, que aciona uma resposta natural, automática. Então, esse é um estímulo incondicionado. Então, vamos descomplicar isso aí. O estímulo incondicionado, então, é uma ação, ou um agente, ou um ato, que gera uma resposta automática, natural ou inconsciente. Então, é algo automático, natural. Então, uma resposta natural e automática. Então, aqui eu estou dando um exemplo aqui do pólen, que faz a pessoa espirrar. Então, o pólen é um estímulo incondicionado, ou seja, ele gera uma resposta automática. Simples assim. Então, o estímulo incondicionado é um agente ou ação que gera uma resposta natural, uma resposta automática. Certo? E o que acontece com o pólen? Se o pólen é o estímulo incondicionado, o que seria a minha resposta incondicionada? Seria o meu espirro. Se o pólen é o estímulo, ou seja, é a ação, o agente que gera uma resposta natural, automática, então o espirro vai ser a minha resposta incondicionada, ou seja, a minha resposta automática. Para ficar fácil entender, é só pensar em resposta incondicionada e equiparar ela em resposta natural, resposta automática, que daí fica mais fácil o entendimento. Então, a resposta incondicionada é a resposta acionada automaticamente em função de um estímulo também incondicionado. Agora, eu vou falar sobre o estímulo condicionado. É quando um estímulo neutro, ou seja, que não está relacionado com nenhuma resposta, ele fica associado a um estímulo incondicionado. Aí lembrando ali do pólen, então o estímulo, no caso, seria o pólen, É um agente, Então esse seria um estímulo incondicionado, porque ele gera a resposta automática, natural, que é o espirro, Então, aqui ele está dizendo o seguinte, que um estímulo neutro, que não está associado com nada, vai ser associado a um estímulo incondicionado. Que naquele exemplo lá, poderia ser o pólen, o estímulo. Então, eu vou ter outro estímulo, que é neutro, que vai estar associado a um estímulo que tem uma resposta automática, desencadeando assim uma resposta condicionada. Então, a resposta passa a ser condicionada em vez de incondicionada. Ficou difícil? Ficou. Porque
No primeiro momento é difícil entender isso aí para quem nunca viu. Vai ficar meio estranho mesmo de entender isso aí, meio difícil. A gente já vai chegar lá. Então vamos lá. Vamos descomplicar isso aí. Então a resposta incondicionada é aquela que como eu já falei, uma resposta natural, uma resposta automática, inconsciente. E o estímulo incondicionado é um ato, é um agente, é uma ação que gera uma resposta automática, que é a resposta incondicionada. Ok? Então, quando a gente escuta um barulho, um som muito alto, a gente costuma se retrair, né? Então, a gente costuma se retrair porque a gente se assusta com esse som. Então, essa é uma resposta natural ao som. Então, esse som é um estímulo, ele que é meu agente. Então, para ficar mais fácil de entender, você pensa assim em ação ou agente. O estímulo é uma ação ou agente, né? Então, o estímulo ele vai gerar uma resposta natural para a gente. Então, se ele faz isso, se ele gera uma resposta natural, inconsciente, uma resposta automática, então ele é um estímulo incondicionado. Em contrapartida, a resposta incondicionada é uma resposta natural, né? Uma resposta automática. Então, agora, vamos pensar assim. Se você repetidamente observa acontecer determinado movimento ao mesmo tempo ou pouco antes de ouvir um som alto, então você começa a associar o movimento com o som alto. Aí você vai se retrair antes de ouvir esse som, mesmo antes de ouvir o som. Como assim? Vamos supor que você nunca viu uma porta bater, você nunca percebeu que aquilo fazia um barulhão. Na primeira vez você vai se assustar na hora que bater a porta lá, você vai se assustar e vai se retrair. Mas na próxima vez, toda vez, como você vai ver acontecer isso várias vezes, esse movimento brusco, esse movimento rápido da porta, você já vai começar a se retrair antes mesmo da porta se bater. Da porta bater, porque você já sabe que você está esperando aquele barulho, então você vai ter uma resposta. A sua resposta vai ser incondicionada. Por quê? Porque é uma resposta automática, uma resposta natural. Você se assustou, você vai se retrair ali, né? Você vai se encolher tudo ali. Então, essa resposta é incondicionada, ela é natural. Mas só que a porta é um estímulo neutro, porque antes essa porta não estava associada a nada, né? A porta não tinha um estímulo neutro, não estava sendo associada a nenhuma resposta que a gente considera natural. Mas, a partir desse momento, quando você percebe esse movimento da porta, você associou esse movimento da porta com o barulho alto, o som alto, e você pode se retrair mesmo antes dessa porta bater ali, tá? Então, o movimento da porta fechando rapidamente, né, passa a ser um estímulo condicionado. Por quê? Porque ele ficou associado com o estímulo incondicionado, que é o som. Como a gente já falou, o estímulo incondicionado, o som, ele gera uma resposta automática, uma resposta natural. Então, quando esse movimento, que era um estímulo, o movimento da porta era um estímulo neutro, ele não estava associado a nada, e ele passou a ser um estímulo condicionado. Por quê? Porque ele ficou associado a um estímulo incondicionado, que é o som. Ele fez você se retrair. E o ato de se retrair é a resposta condicionada. Então, aqui a gente muda os termos aí. Então, a gente passa a ser a porta, o movimento da porta passa a ser um estímulo condicionado. E o ato de se retrair passa a ser uma resposta condicionada. Ou seja, foi uma associação, uma aprendizagem por associação. Então, você aprendeu alguma coisa pela associação. Ok? Então, vamos lá. Retrair-se, então, passa a ser uma resposta condicionada. E o movimento rápido da porta agora é um estímulo condicionado. Ou seja, antes era um estímulo neutro, o movimento da porta era um estímulo neutro e passou a ser um estímulo condicionado. Por quê? Porque ele está associado a um estímulo incondicionado, que é o barulho, que é o som alto. Ok? Gerando uma resposta condicionada. Por quê? Porque ela foi aprendida, certo? Eu aprendi que quando a porta
tem um movimento muito brusco, muito rápido, devido a um vento, por exemplo, eu sei que ali vai fazer o barulhão e eu já me encolho todo, mesmo antes da porta bater. Então eu aprendi isso aí, certo? Por associação. Então, agora eu vou falar sobre o condicionamento clássico. Os cães de Pavlov. Ele ficou muito conhecido com esse experimento. Então, Pavlov, ele notou que, no seu laboratório, ele notou que os assistentes entravam na sala e os cães começavam a salivar. Daí ele percebeu o quê? Passou a suspeitar que a salivação era uma resposta a um estímulo dos cães, era uma resposta a um estímulo, e que os cães estavam associando os aventais brancos com a chegada da comida. Que eles iam alimentar os animais lá e ele via o pessoal lá, os assistentes de branco, e logo em seguida ele recebia a comida. Então ele associou a chegada da comida à cor dos aventais ali dos assistentes, né? Então ele observou isso aí. Então o que aconteceu? Quando ele observou isso aí, ele fez um experimento, né, que é chamado os cães de Pavlov, certo? Condicionamento clássico. Então o que ele fez? Antes do condicionamento, ele apresentava a comida para o cão, e ele tinha uma resposta automática, uma resposta natural, então, que era a salivação. Então, apresentava a comida, o cão salivava. Então, como eu já tinha falado, o estímulo incondicionado é um agente ou uma ação que gera uma resposta automática, uma resposta natural. Aqui já começa a ficar bem claro ali aquelas definições, né? Então, o estímulo incondicionado é uma ação, um agente, um ato que gera uma resposta natural, automática, uma resposta inconsciente, ou seja, automático. O cão simplesmente começa a salivar. E a salivação é uma resposta incondicionada, ou seja, uma resposta automática, uma resposta natural. Ok? Até aí não tem nenhuma novidade, né? Isso aqui é só estímulos. Aí na segunda etapa do experimento, antes do condicionamento, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um metrônomo ou um sino, no caso aqui tem um sino, a representação, né? Então vamos chamar de sino, mas acho que é um metrônomo que era utilizado no experimento, mas vamos dizer que seja o sino. Então toca-se o sino. O sino era um estímulo neutro, da mesma forma que a porta. Aquela porta não estava associada com nada antes, né? Porque se é a primeira vez que você percebe que faz o barulho, a porta, se você nunca viu uma porta bater, você não vai associar com nada, você não vai se retrair. Então aqui é a mesma coisa. Então imagine assim que o som aqui é um estímulo neutro, da mesma forma que o movimento da porta também era um estímulo neutro, né? Antes do condicionamento. Então aqui ele faz o barulho, né? O som, que é um estímulo neutro, e não faz mais nada. Daí o que acontece? Não acontece nada, porque a resposta é não condicionada. Então não tem salivação. O cachorro fica indiferente, né? Ele só escuta o sino, né? O sino tocou lá, né? O metrônomo toca lá o som e o cão não faz nada. Então a resposta é não condicionada. Aí na etapa 3 ocorre o condicionamento. Aí que está ocorrendo a aprendizagem por associação, ok? Que é o condicionamento clássico. O sino toca, então, enquanto a comida é levada. Então, o sino toca e em seguida já leva a comida para o cão. Isso é feito repetidamente, ou seja, ele faz várias vezes isso aí no experimento e o cachorro começa a fazer associação. Então ele associa o toque do sino, do metrônomo, o som, né? Toque do sino, ele associa com o alimento, com a chegada do alimento. Então ele começa a salivar, certo? Toda vez ele toca o sino, ele já vai percebendo ali que a comida vem junto. Aí o que acontece? Após o condicionamento,
Então, ali na etapa 3, a gente tem uma resposta incondicionada, certo? Ainda incondicionada. Por quê? Porque a comida é um estímulo incondicionado. Ele gera uma resposta natural, que é a salivação. Então, até aí não mudou nada. Aí, após o condicionamento, que tem a novidade. Então, o que a gente tem ali? Após o condicionamento, a gente tem o toque do sino e a resposta, que é uma resposta condicionada. Ele começa a salivar da mesma forma, mas sem ver o alimento. Então ele não viu o alimento, só tocou o sino e ele começou a salivar. Por quê? Porque ele associou o toque do sino, que antes era um estímulo neutro, o toque do sino era um estímulo neutro, e esse estímulo neutro ficou associado a um estímulo incondicionado, que era a comida. Lembrando, né, que a comida era um estímulo incondicionado. Então, um estímulo condicionado, ou seja, aprendido, para ficar mais fácil entender. Então, estímulo aprendido aqui, né? Esse estímulo, ele aprendeu que o toque do sino está associado à comida. E a minha comida antes era um estímulo incondicionado. Então, ele aprendeu por associação. Ele associou que o toque do sino, quando tocar o sino, ele vai receber o seu alimento, que antes era um estímulo incondicionado, que gerava uma resposta natural, que era a salivação. Ele também vai salivar, só que agora sem mesmo ver o alimento. Ele nem viu o alimento e já está salivando. Então, ele associou um estímulo que antes era neutro e passa a ser um estímulo condicionado. Por quê? Porque o estímulo condicionado está associado a um estímulo incondicionado, gerando aqui uma resposta que agora a gente não vai chamar de resposta mais incondicionada, a gente vai chamar de resposta condicionada, ou seja, que foi aprendido nesse processo de condicionamento aí. Então, é aprendizagem por associação. Então, mudou aí os nomes, certo? Estímulo condicionado era um estímulo que antes era neutro, passa a ser condicionado, porque ele foi aprendido, né? E a resposta passa a ser condicionada porque ele está associado a um estímulo condicionado. Agora, vamos ver aqui a definição para ver como vai ficar um pouco mais claro. Ó. Vai ficar um pouco mais claro. Então, o estímulo condicionado é quando o estímulo neutro... Agora, vamos traduzir tudo aquilo que estava complexo ali, né? Então, o estímulo condicionado é quando um estímulo neutro, ou seja, o sino aqui ou o movimento da porta eram estímulos neutros, né? Que não está relacionado a nenhuma resposta, certo? Ele fica associado a um estímulo incondicionado, ou seja, um estímulo que gera uma resposta natural, uma resposta automática. Então, desencadeando-se assim uma resposta condicionada. Ó, pelo desenho, a gente já traduz isso aqui. Ó. Olhando no desenho aqui, ó, em todas as etapas do experimento, a gente consegue perceber isso aí. Ó. Estímulo condicionado é quando um estímulo neutro... Quem que é um estímulo neutro? É o som. O som era um estímulo... O sininho aqui, né? É quando um estímulo neutro, o toque do som, né? Esse ato de tocar o sino aí, né? Não está relacionado com nenhuma resposta. Então, aqui, ó, ele tocou aqui e não aconteceu nada, né? Não tem nenhuma resposta. Toca o sino, então o sino é um estímulo neutro, não está associado a nada, a nenhum tipo de resposta. Aí, quando eu faço o condicionamento, ele fica associado a um estímulo incondicionado. Ó, no condicionamento, estou associando ó, o toque do sino com a chegada da comida. Então, eu estou associando o estímulo que antes era neutro com um estímulo incondicionado, que era um estímulo que gerava uma resposta natural, que era a salivação. Aí desencadeia, assim, uma resposta condicionada. Quando eu faço esse treinamento aqui, esse condicionamento, eu passo a associar um estímulo que antes era neutro, que era o sino, está aqui na definição, o estímulo neutro, que era sino, eu passo a associar ele a um estímulo incondicionado, que é a chegada da comida, ó, estímulo incondicionado, desencadeando assim uma resposta condicionada. Ok? Agora ficou claro, agora deu para entender bem.
E o reflexo condicionado seria a resposta, né? O reflexo condicionado nada mais é que a resposta. É a resposta que fica associada a um estímulo com a qual não tinha relação anterior. Então, ó, o toque do som era um estímulo que não tinha relação anterior. Ó, na etapa 2, o cachorro estava indiferente, certo? É uma resposta que fica associada a um estímulo. Nós estamos falando aqui da resposta condicionada. Aqui, ó, resposta condicionada. É uma resposta que fica associada a um estímulo com o qual não tinha relação anterior. Por exemplo, o sino não provocava nada no cachorro. Então, era um estímulo neutro, certo? Então, não tinha nenhuma relação anterior. E em função do emparelhamento do estímulo com outro que normalmente gera a resposta. O que ele disse aqui, em função do emparelhamento com o estímulo com outro que normalmente gera a resposta, é o estímulo incondicionado, que é a chegada do alimento. Então, ele está fazendo essa associação aqui, ó. Essa associação do estímulo incondicionado, né, com a chegada da comida aí, o estímulo incondicionado, que é a comida, né, associado com um estímulo neutro aqui. Então, aqui você consegue perceber o experimento, né, de forma eficiente, porque com exemplo prático ali fica mais fácil o entendimento, né? Então, era isso que eu queria dizer hoje e até a próxima.